me chamo Josi Carvalho, seja muito bem-vindo ao podcast Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. E o nosso convidado do episódio de hoje é ele, nascido no bairro do Paraíso, ativista político e sociocultural, Marcos Antônio da Silva, ou simplesmente Marcos Silva, ou melhor, Marco do Arte Viva, como é mais conhecido. Marcos iniciou sua atuação nas áreas culturais e sociais nos anos de 1996, como membro do Arraiá Acadêmicos do Paraíso. Hoje, ele é presidente da Companhia Teatral Arte Viva, ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura. É também membro do Conselho Municipal de Política Cultural e criador do projeto Tambores da Arte, que é um grupo de percussão alternativa com baldes e latas. Atualmente, Marcos desenvolve a função de consultor da Abraço Potiguar, que é a Associação Brasileira de Rádio Comunitárias do Rio Grande do Norte. Mas hoje nós vamos falar sobre o seu ativismo político e sobre o barulho que ele faz nas redes sociais e também fora delas, como frente à oposição da gestão santacruzense. Marcos, seja muito bem-vindo ao podcast Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. Eu espero que você conte tudo e realmente não esconda nada. Olá, Josi, tudo bem? Prazer imenso estar aqui, desde já obrigado pelo convite e estamos aqui para bater um papo, querida. Vamos falar tudo. Vamos embora! E você sabe que eu sou filha da rede social, né? Eu sei, tô ligada. E você faz realmente muito barulho nas redes sociais. Prefeitura não funcionou. Como é que é o slogan? Marco Silva falou, a prefeitura trabalhou. Como é que começou esse seu ativismo político aqui em Santa Cruz? Na verdade, assim, desde que eu entrei no Arte Viva, né? Eu entrei no Arte Viva em 2002, não é? E desde então, o Arte Viva é uma grande escola, né? Eu digo que o Arte Viva é a minha universidade. Então, a gente aprende de tudo e esse ativismo social, né, político veio de lá, né? E desde 2004, quando eu participei da minha primeira campanha, era jovem ainda, militando, né, pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, desde 2004 que eu estou nessa luta aí, nessa batalha, sendo uma voz da comunidade. O que é que tanto lhe incomoda, Marcos Silva? Olha, muita coisa incomoda. E a injustiça social é a que mais me incomoda, sabe? Assim, profundamente. Então, eu tento, ao longo desses anos, combater e lutar justamente contra a injustiça social. Seria essa sua bandeira? Que é um grande atraso, né? Seria essa sua bandeira? Sem dúvida, sem dúvida. E o que é que você busca? Olha, no campo da política, quem faz política com seriedade sempre tem o objetivo de buscar uma vida melhor para a sociedade. É esse, não é, que deve ser o norte de quem faz uma política com seriedade. Então, assim, sem dúvida, é pautar uma política que possa trazer benefício, né, para a sociedade, de fato e de direito, né? Evidentemente que não existe milagre. Eu sempre digo que quem faz política, ou quem faz gestão, ou quem faz o legislativo, tem trabalho. Não existe milagre na política, né? É preciso a gente ter consciência disso. Mas, evidentemente, que se você tem um propósito, né, e um compromisso de aplicar aquilo que você acha, o seu entendimento de vida na política, para melhorar, não é, uma sociedade, eu acredito que é o caminho e é isso que eu acredito e eu busco fazer isso. Como é que você avalia e o que mais tem lhe incomodado na atual gestão da nossa cidade? Na verdade, assim, a gente analisar a gestão, porque eu sempre digo que a gestão em si de Santa Cruz não é a gestão atual. É o grupo que está no comando que já fazem 22 anos, né? Então é isso que tem que ser avaliado. Porque, evidentemente, a figura do gestor Ivanildinho, por exemplo, tem N qualidades, né? Sem sombra de dúvida, na pessoa dele. Porém, o grupo, né, que o cerca, né, já faz 22 anos que está na administração da nossa cidade e tem deixado muito a desejar, né, em todas as áreas. Eu diria que a saúde hoje é a principal dela, o caos, né, abastecimento de água também, e a questão da transparência, né? Eu brigo muito por essa questão da transparência pública. Então, em Santa Cruz, no meu ponto de vista, falta muita transparência. E até nos episódios, né, que aconteceu comigo mesmo, da dificuldade da entrega de documentos quando a gente solicita e tal, é um direito, né? É um direito do cidadão buscar informações, buscar documentos públicos. O gestor não faz nenhum favor, né? Mas o acesso é muito dificultoso. Então, a questão da transparência e da gestão de saúde, abastecimento de água e a questão de emprego, acho que são fatores, assim, extremamente deficitários hoje no nosso município.
O ativismo em si, tem muita gente em rede social, eu vejo assim, vou dar uma opinião particular. A gente vê aí nas redes sociais que deu voz a muita gente, né? Isso. E a gente vê muita gente brincando de ser ativista. Isso. É uma pessoa que reclama é um ativista nas redes sociais. Eu queria que você descrevesse o verdadeiro papel do ativista político. E social também, né? Que é o seu caso. Eu acho que o ativismo, na verdade, quem se propõe a fazer, ele vem se desenhando ao longo da vida, né? Eu não acredito que apenas uma postagem, uma reclamação em si possa identificar alguém como ativismo, né? Eu, assim, como é que eu posso dizer? Eu incentivo que as pessoas denunciem, obviamente, e falem, né? Sobretudo no município que a gente vive, que tem um reinado muito grande e as pessoas foram amedrontadas ao longo do tempo a falar. Então, eu incentivo que as pessoas falem. Quanto mais falar, melhor. Mas uma coisa é você falar de uma questão pontual, né? Às vezes até sua mesmo, né? Que você está passando e aí resolveu colocar a boca no tromodo ou a boca nas redes sociais. E outra coisa é o ativismo, né? O ativismo, ele tem uma dinâmica, obviamente, ele vai ter todo um comportamento ao longo da vida, ao longo da história, né? Não é simplesmente você, agora eu vou ser ativista, né? Tem todo um estudo também da causa, né? Em si, né? E eu digo mais que é uma questão até natural. Assim, comigo, por exemplo, aconteceu extremamente natural, sabe? Extremamente natural. Eu fui me envolvendo, fui buscando conhecimento, fui participando, né, de diversos encontros a nível nacional, estadual, né, de diversas redes de debates e tal, e fui me identificando. Então, foi totalmente natural, Jô, você pode acreditar. Essa questão do ativismo, e eu passei a utilizar essa palavra agora, nunca havia utilizado, entendeu? Para me identificar mesmo, porque eu acho que é importante, né? No momento que a gente vive com esse avanço da questão das redes sociais, que dá vozes, né, a tudo e a todos, eu acho que é necessário você se identificar e pautando essas coisas. Aí foi assim que eu passei a me identificar como ativista, mas essa luta já vem assim, quem me conhece, já vem antes mesmo das redes sociais pintar em Santa Cruz, eu já estava dando a cara a tapa já e lutando por aquilo que eu acredito, no que se refere à gestão pública. Quando foi a primeira vez que você deu a cara a tapa, que você disse, cara, eu preciso me posicionar em relação a isso, eu não posso me calar? Tu lembra qual foi a pauta? Qual foi o início desse Marcos falou? Como é que é o slogan, menino? Marcos falou, a prefeitura trabalhou, né? Não consigo me lembrar, José, assim, porque desde 2004, né, eu não consigo me lembrar exatamente qual foi o fato em si. Mas pode ter certeza que foi uma injustiça que foi cometida, que eu presenciei e que eu defendi. Disso não tenha dúvida, sobretudo com relação ao Paraíso, né? Sobretudo com relação ao Paraíso. E assim a gente vem construindo, né? Essa nossa atuação, essa nossa fala, enfim, em defesa da sociedade, da comunidade. Sabe o que eu acho interessante, Marcos? Eu acompanho sempre, estou sempre acompanhado, estou na rede social, né? Então, sim, a gente acompanha muito. E quando tem um vídeo assim, polêmico, as pessoas compartilham com mais frequência. Às vezes a gente vê realmente muita gente fazendo zoada nas redes sociais, mas a gente começa a selecionar esse conteúdo quando a gente vê a pessoa embasada em fatos, né? Apresentando laudos, apresentando provas. Você acha que esse tipo de ativista que se faz, leva o ativismo de uma forma com seriedade e credibilidade? Tem que ser, né? Tem que ser, porque assim, sobretudo onde a gente vive, quem a gente enfrenta, né? Um grupo muito poderoso, obviamente. Então, você precisa estar embasado, precisa estar com isso. Até por questão de responsabilidade, né? Você precisa ter responsabilidade naquilo que você está falando, naquilo que você está mostrando, até para você, assim... Veja, eu sou uma pessoa simples lá do Paraíso, né? Não tenho formação acadêmica, não tenho questão econômica, não venho de família tradicional. Então, você enfrentar um poder desse, no mínimo você tem que estar embasado com alguma coisa, meu filho. Documentos. E uma coragem também, né? E coragem, isso aí não me falta. Isso aí não me falta. Mas assim, eu sempre procuro, José, estar... Por exemplo, essa última, não sei se a gente vai tratar, mas a questão do FPM, né, que a gente pode assim abordar, mas foi uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa para comprovar, saber se realmente estava havendo a queda especificamente em Santa Cruz ou não, que há uma queda, né, no Brasil, mas
Depende de município para município, depende de mês para mês, né? E isso as pessoas não têm acesso a essa informação, né? Esse conhecimento, né? Então, quando eu vejo uma prefeitura fazendo uma greve dessa que nunca houve, isso foi um movimento que nunca houve no Brasil, eu, pelo menos não tenho conhecimento, no Rio Grande do Norte eu tenho certeza que não, em Santa Cruz é certeza que não. Então, quando você vê um movimento desse, você precisa, até chamou minha atenção, realmente está acontecendo isso, né? E eu fui no portal do Tesouro Nacional e fui verificar, né? E essa queda não representa esse terrorismo, vamos dizer assim, que está se desenhando. Eu provei isso através de documentos, né, do site do portal do Tesouro Nacional, né? Tá lá o vídeo gravado e tal, mostrando, enfim, os índices, os meses que caiu, os meses que não caiu, e comparado até aqui aos mesmos meses de 2022, está batendo o mesmo valor de 25 milhões. Aqui de Santa Cruz. A gente espera que não caia, aqui de Santa Cruz, a gente espera que não caia, obviamente. Porque essa questão do FPM, enfim, não sei se a gente tem tempo para debater, mas é uma coisa mais... Daí que vai depender dos dois impostos, da arrecadação e essa questão toda, né? Mas, enfim, né, houve uma queda nos últimos 2 meses, né? E a gente espera que não caia, mas não no total dos 8 meses, está batendo com os 8 meses do ano passado. Quando você se declara ativista e fala diretamente à oposição santacruzense, o que a gente espera como cidadão, que eu mesmo faço esse papel, toda eleição eu começo a avaliar, independentemente de qual lado, para eu escolher quem eu vou votar e quem vai receber esse poder que todo o povo tem. O ativista, ele é parcial diante do que ele acredita nos projetos dele, ou ele é imparcial? Ele é justo, independentemente de quem esteja no poder? Tem que ser justo. Eu acho que tem que ser justo. Não tem como injustiça, você cometer uma injustiça e o outro que está ao seu lado cometer e dizer que não é. Ou seja, você comete um ato, para mim é injustiça. Não é? E de repente outro candidato chega, outra pessoa, deixa de ser injustiça? Então não, acho que injustiça é injustiça. Erro é erro, falha é falha, entendeu? E precisa ser corrigida. Então qualquer que seja a gestão, precisa ser cobrada, né, com seriedade para fazer aquilo que a pessoa acredita que deve ser feito, percebe? Então eu não posso chegar agora, simplesmente, vamos supor que né, a oposição se eleja e tal, e eu simplesmente fique cego e diga que não tem mais nada de errado e que está tudo bom e tudo maravilhoso e que tudo está certo. Não, aquilo que eu acredito está de errado será dito. O ativista Marcos Silva é imparcial. Será dito. Não tem dúvida, sem dúvida. Será dito. Vou pro intervalo, vou tomar água? Bora. Temos muito a falar. Volto já. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. De volta com seu Conte-me Tudo, não me esconda nada, que hoje a gente está recebendo o ativista político e social Marcos Silva, ou Marco Duarte Viva, né, Marco? Sim. Marco, oposição acirrada em Santa Cruz. Por que o senhor é da oposição? Josi, é interessante você fazer essa pergunta, porque eu nunca tive a oportunidade de explicar, né? Eu apanho que só das redes sociais, né? Dos defensores da gestão, né? Apanho. É igual time de futebol, política. Cada um torce pelo seu time e não quer que fale mal do seu time. Exato. Mas eu apanho assim, por essa questão deles me verem como oposição, mas eu fico pensando assim, no meu caso, que nunca fui candidato a nada, como é que eles podem me intitular como oposição? Por falar? Por denunciar? O que eu acho que está de errado, é isso que caracteriza? Ou a oposição é quem tem um mandato, ou a oposição é quem já se colocou como candidato, percebe? Então, assim, é uma coisa que eu fico bem curioso, porque eu nunca me impus como candidato, nunca tive mandato, e por eu ser essa voz, né, as pessoas assim me atacam e me intitulam como de oposição, né? Eu acredito que vai chegar o momento de eu realmente assumir, não é, essa questão da oposição no campo mais didático, como eles esperam e falam, né? Por enquanto eu continuo sendo a voz e deixo essa questão da oposição não para cada um fazer o seu juízo de valor. Agora, eu penso que, né, a oposição é pelo menos presidente de um partido, né, que fosse de oposição. Então você disse que não é oposição porque você nunca se candidatou a nada, né?
Se a oposição se opor ao desmando da gestão, aí sim pode ficar à vontade de me intitular. Né? Mas eu nunca assim assumi um partido, eu nunca me coloquei como candidato, eu nunca assumi mandato, né, eletivo e tal, enfim, o de gestão. Mas aqui estou eu, né, as pessoas me intitulando como de oposição. Então assim sigamos. Mas você faz parte, por exemplo, do âmbito político, no caso. Há 12 anos, isso eu já tirei de informação das suas redes sociais, você gravou um vídeo recentemente e eu assisti o vídeo. E há 12 anos você fazia assessoria do vereador Paulo César Beju, que foi um nome gigantesco em Santa Cruz. Eu digo foi porque nos últimos anos o nome dele tem sido menos cotado, as pessoas têm falado menos, e o seu está entrando mais em evidência como assessor, ao meu ponto de vista, leigo, né? Mas a gente vê o nome Marcos Silva muito mais ativo do que o próprio vereador Paulo César Beju. Seria uma estratégia nesse sentido? Não é estratégia. Não é porque, por exemplo, a minha atuação sempre veio antes, inclusive, de eu conhecer Paulo César, de eu fazer assessoria, né? Eu conheci Paulo César em 2011, 2012, a gente fez a primeira campanha juntos, né? Perdemos a primeira campanha, mas eu já vinha desde 2002, entendeu? Então, assim, não foi estratégia de maneira nenhuma, foi uma questão natural. Como eu sempre tive essa voz e com essa questão das redes sociais tem uma amplitude maior, obviamente, né? Antes não se tinha isso. Então pode ter certeza que não foi. E com relação à questão de Paulo César, todos sabem, né, a batalha que Paulo César vem passando, né, na questão da vida pessoal, desde a perda da esposa e tal, a questão do... Ele está mais recluso, né? A questão da diabetes também, né? Enfim, mas ele é extremamente atuante, tem um mandato extremamente sério e positivo para Santa Cruz, positivo para o Paraíso. Paulo César é uma das grandes, não é porque eu atuei ao lado dele, mas é uma das grandes pessoas que a política necessita, né? A política necessita de personagens e de pessoas como o vereador Paulo César, extremamente sério, extremamente honesto, percebe? Eu tenho, assim, uma grande satisfação de ter ficado esses 12 anos com eles, mas não é estratégia não, é realmente caminhos que nos colocaram nessa situação, né, da gente estar, nesse momento, trilhando esse caminho, mas com o máximo respeito a ele, entendeu? Jamais eu tomaria uma decisão de trilhar um caminho sem consultar ele, sem sentar na mesa com ele, jamais faria isso, e foi assim que aconteceu, e estamos super amigos e colaborando um com o outro. Marcos, aquele vídeo deixou um quê? Deixou, Marcos. Você agradece no vídeo, você fala dos 12 anos que você acabou de embasar, agradece muito, mas você disse que vai estar à frente de alguns desafios. Isso. E que não pode estar na assessoria. Então, logo, julga-se que viria aí realmente um Marcos Silva da oposição em algum cargo público? É possível que sim, assim, conte-me tudo, não me esconda nada. Não, é possível que sim, até porque é isso que eu digo, a trajetória, né, minha trajetória nesse processo, não é, fortalece essa necessidade hoje de estar, de repente, colocando um nome, mas eu sempre disse e continuo dizendo de que isso é algo construído passo a passo e dia a dia, certo? Pode ter certeza disso, José. Essa questão de se eu serei candidato ou não, há sim essa possibilidade, foi isso que foi conversado, né, com o meu querido Paulo César Beju. Mas o cargo de quê? De vereador, de vice-prefeito, de prefeito, Estamos conversando, né? Isso é uma decisão a ser tomada, assim, ouvindo N pessoas, ouvindo família, ouvindo minha família Arte Viva, ouvindo vários amigos, entendeu? Ouvindo a sociedade. Porque eu penso, José, veja bem, eu já disse isso em várias oportunidades, em reuniões, inclusive, né, com membros da oposição, de que a gente, quem faz política com seriedade, ele não pode ser candidato de si mesmo, entendeu? Não tem sentido para mim eu chegar e dizer eu quero ser candidato, a população me quer como candidato, percebe? Então, a vida pública requer, você vai em busca de um voto. Como é que você se coloca como candidato se de repente a população não é o que a população espera e quer, percebe? Então a candidatura não pode ser sua, eu tenho que ser porque eu acho que tem que ser, não, eu tenho porque eu acho que minha família é influente, então eu tenho que ser candidato, não, comigo não rola dessa forma. Eu jamais serei candidato de mim mesmo. Eu serei candidato se a sociedade santacruzense, a comunidade Paraíso assim desejar.
E meu nome está à disposição, não resta dúvida. Né? E a comunidade já até fez um slogan, né? Então, existe uma construção, Marcos, nas redes sociais. A gente que está de fora, que acompanha você, a gente vê que existe uma construção. As pessoas hoje, a gente vê em sua grande parte, principalmente no bairro do Paraíso, o qual você é uma liderança lá, que seja cultural, que seja política, mas você é uma liderança do bairro do Paraíso. As pessoas dizem, chama Marcos, fala com Marcos. Você acha que isso não é a população dando uma indicação que você... Vai, Marcos. Eu acho que sim, hein? Sem dúvida. Sem dúvida, é uma das coisas que motiva, né? Não resta dúvidas. E a gente está ouvindo, analisando tudo isso. Então, porque, na verdade, eu particularmente entendo que uma candidatura é um desafio tremendo, Júlio, tremendo, né? Óbvio, repito, para quem busca fazer uma política com seriedade, né? Então, assim, para mim é um grande desafio. E eu não posso tomar uma decisão dessa, sabendo desse grande desafio, sem ouvir as pessoas, né, que me acompanham, enfim, a vida toda, né, seja a família de sangue, seja a família Arte Viva, seja a comunidade, seja as pessoas, os amigos e amigas que a gente tem. Então, assim, será uma decisão tomada ouvindo todas as pessoas, todas. E se for o momento, meu nome está à disposição, porque eu acho que a trajetória já mostra isso e não tem mais por que ficar só nos bastidores, né? Eu sempre, quando foi na questão da eleição, sempre fui de dar a cara, né, a tapa, mas quando se trata de questão da eleição, eu sempre fui de ficar nos bastidores, né? Talvez esteja chegando a hora de realmente assumir, né? Caso Marcos Silva assuma esse papel de pessoa pública, de vereador, quais seriam, assim, os seus principais objetivos, quais seriam as suas bandeiras? São muitas, né? Primeiro, obviamente, seja em que esfera for, era fazer um mandato extremamente sério, extremamente responsável, né? Extremamente transparente, não é? E pautando aquilo que eu sempre acreditei, Júlio. Sempre na política que eu sempre acreditei, né? De buscar programas e projetos e ações que realmente leve uma vida melhor para a sociedade como um todo, né? É no que eu acredito, lutei a vida toda por isso e eu tenho certeza que não seria diferente caso chegue esse momento, né, de realmente ter uma ocupação pública, seja no legislativo, seja no executivo. Até porque, quando eu fiz gestão, obviamente, na Casa de Cultura, guardadas as devidas proporções, mas eu acho que ali eu já procurei botar em prática, não é o que eu acredito de gestão pública, né? Então, guardadas as devidas proporções, são ensinamentos e que você pode aplicar em outras esferas, né? Sem dúvida nenhuma. Massa demais. Você tocou num ponto que eu queria conversar com você. Depois a gente volta para esse viés político para deixar você tomar uma água aí, que eu vi que você tá animado. Marcos, você realmente fez parte aí de uma liderança em relação à cultura, né? E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, cultura vamos dizer que não tem a quantidade da valorização que deveria ter. Mas você, em sua gestão, eu não estava presente na cidade, mas quando eu venho entrevistar uma pessoa, já vou cascar, né? Conte-me tudo pro pessoal, para entender mais como é que funciona. Mas você fez acontecer algo que é bem difícil, que é fazer cultura com poucos recursos. É possível, né? É possível. Embora eu defenda que nós temos que tratar a cultura como economia, né? Nós não podemos tratar a cultura como vem sendo tratada a vida toda, como a margem do processo da sociedade ou econômico, né? A cadeia cultural no país gera muita riqueza, né? Já chegou a gerar 7% do PIB, então não é qualquer coisa. E nós temos que ver a cultura como esse viés econômico. Não podemos passar a vida todinha de pires na mão. Então, assim, eu me orgulho, obviamente, de ter feito uma gestão com poucos recursos, me orgulho, porque eu acho que quando você está na gestão pública, eu sempre digo isso, você assume ali os problemas. E quem tem que apresentar os problemas é quem está fazendo a gestão pública. Você não pode estar na gestão pública cobrando que o outro venha resolver aquilo que você está no seu comando, percebe? Então, assim, eu procurei exercer esse entendimento que eu tenho. E aí, com poucos recursos, com diversas parcerias, né, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, eu diria, né, à frente da Casa de Cultura. Então, isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo de tantos outros que a gente pode dar nesse sentido dessa construção que a gente vem tendo ao longo dos anos, sabe, Júlio? Mas, repito, questão cultural é preciso a gente debater,
economicamente a cultura. E o que houve nessa sua saída? O que aconteceu? Não, porque eu fui para o mandato do vereador Paulo César, Sim, né? entendi. Foi quando ele... Aí chegou a política de vez. Isso. É porque eu já tinha sido assessor, né, do vereador Lúcio Cláudio. Eu fui assessor de 2008 a 2009 a 2011, se eu não me engano, do vereador Lúcio Cláudio. E 2012 vim com o Paulo César Beiju. A gente perdeu a campanha, né? 2016 a gente ganhou a campanha e eu assumi a assessoria dele, por isso deixei a Casa de Cultura e fui assumir a assessoria do mandato do vereador. Finalizando aqui esse segundo bloco, vamos tomar uma água. Daqui a pouco a gente vai falar de paraíso, a gente vai falar de política. Aí eu me animo. Eita! Daqui a pouco a gente volta. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos com o seu podcast Conte-me Tudo, não me esconda nada. E não estou escondendo nada sobre política aqui em Santa Cruz, né, Marcos? Existe uma expectativa na cidade, né, com Juntos por Santa Cruz, né? As pessoas... Primeiro que se fala muito que a atual gestão está há tanto tempo pelo principal motivo da oposição não estar unida. Mas agora a oposição está se unindo. De onde surgiu esse movimento? Como é que vai ser? Conte-me tudo. Conto. Então, o Juntos por Santa Cruz, na verdade, é uma proposta que já vem sendo construída há alguns meses, né? Desde março que a gente vem construindo essa proposta, justamente por atender um desejo, um anseio da população. Porque, repito, quem se propõe a fazer política, ele não pode deixar de ouvir o cidadão. E, evidentemente, que hoje há um sentimento por parte da população de Santa Cruz dessa união da oposição como forma de fazer frente ao poder, né, do grupo atual, que está na gestão, né? Isso é claro, isso é evidente. Então, qualquer pessoa com um mínimo de inteligência política deveria e deve caminhar nesse sentido. Então, foi assim que diversas figuras, não é, da oposição... A gente pode até citar nome, o ex-prefeito Péricles. O ex-prefeito Péricles é na verdade, o líder desse movimento, né? Ele tem assumido a liderança desse movimento. Isso é extremamente importante, pelo que ele representa, inclusive, né? Então, assim, e seria o pré-candidato? Ele não se coloca. Ainda assim, não, né? Porque esse movimento tem uma coisa muito bacana, Josi, que nós não estamos discutindo nomes, nós estamos discutindo projetos. É impossível você inverter a lógica. E se inverter, possivelmente dará errado. E a gente não quer que dê errado. Então, assim, não tem sentido a gente hoje estar discutindo nomes sem a gente saber o que é que pode ser feito para melhorar a vida do cidadão e da cidadã santacruzense. Percebe? Então, nós temos que inverter. Primeiro tem que vir um projeto. E, obviamente, que as forças irão desenhar quem é essa pessoa que irá levar... esse projeto adiante. Percebe? Então, a frente, ela não está discutindo nomes. A frente, ela se propõe a ouvir a sociedade, ouvir os segmentos da sociedade. Nós vamos ouvir todos os segmentos da sociedade, a cultura, a educação, a saúde, né? Os desempregados, os empregados, os empresários, né? Vamos ouvir as comunidades para levantar aquilo que então, as pautas ainda serão levantadas de acordo com essa conversa com a população. Sem dúvida, as pautas serão levantadas, as propostas serão levantadas ouvindo justamente quem é a ponta, quem realmente sofre, né, com a má gestão que nós denunciamos, percebe? Então, é ouvindo essa gama de pessoas que a gente vai conseguir botar no papel um projeto sólido, e nós não podemos abrir mão disso de maneira nenhuma, Josi, execuível, porque não pode ser aventura, tem que ser colocado no papel coisas que de fato possam ser executadas, é preciso ter esse compromisso e essa responsabilidade. E aí sim, com isso montado, com esse desenho montado, as pessoas, as lideranças, os candidatos, os possíveis candidatos que irão levar esse projeto adiante, irão aparecer naturalmente, percebe? Então, assim, hoje nós temos Lúcio Cláudio como pré-candidato, ótimo. Quem quiser ser
pré-candidato da oposição a prefeito, a vice-prefeito, fique à vontade para colocar seus nomes. Agora venha construir o projeto. Está chamando a galera que tem o desejo também de representar, que já tem uma voz, lideranças já que já estão nas redes sociais, convidando o pessoal para participar dessa frente, desse movimento, para juntos debaterem as pautas, ouvirem a população. Então, qual seria o principal diferencial do Juntos por Santa Cruz comparado à atual gestão? Eu diria que é justamente a proposta de construir um projeto, um programa, ouvindo a sociedade. Você acha que a atual gestão não ouve? Não ouve, isso é notório, não há a menor participação popular na construção. Se houvesse, não estaria dando errado, no meu ponto de vista, como vem dando. Então, assim, eu acho que o maior diferencial é esse. Será ouvir a sociedade, certo? Para elaborar aquilo que eles acreditam que pode realmente melhorar sua vida enquanto gestão pública, né? Caso chegue este projeto ao poder. Eu acho que esse é o diferencial. E repito, as pessoas, nós temos construído devagarzinho, certo? Com responsabilidade, as pessoas têm aderido, as pessoas têm se aproximado do movimento, então isso é muito bom, né? Então você veja que Pérez está nesse processo, Luz Cláudio está nesse processo, Paulo César Beju, né? Josimar Bezerra, né? São os vereadores, o próprio Oeste está chegando, né? Neste movimento, o Pretinho está aderindo, o Ari está aderindo, e diversas outras lideranças que estão chegando no movimento, né? Então isso é extremamente importante, eu acho que mostra a seriedade, mostra o desejo realmente de levar à frente e ao cabo, né, um programa que possa ser vitorioso lá na frente. Mas repito, o objetivo primordial, o primeiro deste movimento é levantar o programa, o projeto. As pessoas, elas irão vir naturalmente para representar esse projeto. Você falou que seria o diferencial, seria ouvir as pessoas, né, do Juntos por Santa Cruz. O que você acha, Marcos, se a gestão atual não ouve, por exemplo, as pessoas, você acha que o que é que sustenta ou sustentou essa gestão em 22 anos? Minha filha, é um desafio muito grande que você coloca, né? Eu acho que são várias coisas, né? Assim, obviamente tem uma pauta de ações, né? Que isso é notório dentro da cidade, sobretudo na questão da infraestrutura, né? Isso é uma parte, mas o uso da máquina pública, eu diria que é o grande pilar de sustentação deste grupo ao longo desse tempo, né? Assim, a máquina é utilizada com força, né, para se perpetuar no poder, das mais diversas variadas formas, seja através da saúde, seja através da questão do emprego, né, seja, enfim, de N's, né, ações que eles utilizam ao longo desses 22 anos que ajudam a manter no poder. Eu particularmente não tenho dúvida disso. Evidentemente que tem N's variáveis aí que fazem com que eles estejam no poder há 22 anos. Bom lembrar que é através do voto, né? E eu sempre falo isso. É através do voto. É importante a gente frisar isso, de que eles nunca botaram a arma na cabeça do sujeito e diga, vá lá, tá, eu estou aqui porque é uma questão, né, que foi à força. Não foi forçado. A forma que é utilizada, paciência. Você pode concordar ou discordar, mas foi através do voto, né? Eu geralmente, quando eu falo de política, Marcos, eu gosto de falar nesse sentido, que se existe uma má gestão em qualquer âmbito da esfera política, é culpa do povo. Eu sempre coloco na culpa do povo, porque é a gente que coloca lá. Então, eu queria que você analisasse o eleitor santacruzense. É o eleitor que gosta de sofrer? Já que você está dizendo que a gestão... Não, eu não diria. Assim, eu não acredito que... Nós estamos falando de 27 mil eleitores hoje. Eu não acredito que os 27 mil eleitores de Santa Cruz sejam masoquistas, que gostam de sofrer. Eu não acredito. Fazer igual o novo velho nordestino. Taca moleste. Eu não acredito que seja. Então, assim, significa que eles não gostam de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Você acha que é a máquina? Então, assim, é isso que eu digo. São as diversas variáveis que são utilizadas ao longo do processo, seja de gestão ou seja de campanha, que faz com que o eleitor simpatize de alguma forma para votar. Percebe? Então, assim, eu particularmente, eu não boto a culpa no eleitor. Assim, eu tenho claro que o eleitor não gosta de sofrer, não quer sofrer. O que leva ele a votar, a gente pode discutir. Mas eu não acredito que ele diga, não, eu vou votar porque eu quero sofrer, eu sei que não vai funcionar e eu vou votar assim mesmo. Não é isso.
Se a maioria persiste na gestão, o que é que a gente poderia trazer de educação para essas pessoas, para elas verificarem, valorizarem, analisarem melhor o voto? Josi, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que vai remontar a história, sabe? Assim, é uma questão educacional, é uma questão cultural, não é uma coisa que acontece hoje. Isso vem sendo construído, esta forma de fazer política, há muitos anos, percebe? Então, assim, isso é da própria natureza da construção da sociedade, por exemplo, da utilização da força, do poder econômico, por exemplo, da falta de educação para manipular, das redes sociais, das mídias, por exemplo. Então, veja, enquanto eu faço um trabalho de formiguinha, eu e vários, você mesmo tem sido uma voz nesse sentido, mas enquanto a gente faz um trabalho de formiguinha, pegue e faça uma análise dos veículos de comunicação, de TV, de rádio, de jornal, de revista, os milhões que eles conseguem atingir ao mesmo tempo, pautando aquilo que, de repente, interessa a si. Então, é preciso a gente analisar que nível de manipulação poderia estar entrando na mente daquele cidadão que está lá na ponta, por exemplo, né? Então, que informação é essa? Eu penso que só vai haver mudança com formação, sabe? Com a mudança de comportamento da sociedade. Isso não acontece do dia para a noite, e isso é cultural e educacional, sem dúvida nenhuma. Essa seria uma das vertentes do Juntos por Santa Cruz, começar a trazer essas pautas para as pessoas se educarem mais em relação ao poder que ela tem nas mãos? Sem dúvida, sem dúvida. A Frente por Santa Cruz, evidentemente, quando a gente está lidando com cabeças, com mentes, né? Cada cabeça um mundo, né? E a gente possivelmente não vai chegar sempre a conseguir 100% de concordância. Haverá discordância no movimento, é natural que haja, né? Inclusive na forma de fazer política, no entendimento de fazer política, e tudo isso tem que ser debatido e pode ser divergido sem problema nenhum. Mas eu acho que essa questão do diálogo com a população, né? Da forma de abordar a população, da forma de abordar um processo eleitoral, a importância do voto, a conscientização, esta frente tem que trabalhar neste sentido. Senão estará dando um passo atrás, né? Nós necessitamos desse debate, nós necessitamos que as pessoas parem para ouvir e que a gente ouça, na verdade, as pessoas, né? A gente tem mais que ouvir do que falar, na verdade. Então, assim, eu vou pautar essa questão, tenho certeza que o grupo irá trabalhar nesse sentido de que diálogo a gente vai estar abordando com a sociedade. Mas pode ter certeza que minha defesa é que seja um diálogo aberto, franco e nesse sentido da conscientização. Eu vou voltar um pouquinho no que a gente estava falando, mas vamos prosseguir no mesmo tema. Algumas lideranças que já se exporam em redes sociais, que estão apoiando Juntos por Santa Cruz, são lideranças do Paraíso. E você bate na tecla sempre que as pessoas só lembram do Paraíso em época de campanha, que a gente tem um bairro que tem um eleitorado gigantesco, que é o maior colegiado, né? Isso. É o bairro do Paraíso, isso. Que sozinho elegeria um prefeito. E a gente vê o quanto o bairro do Paraíso ele é utilizado como palco de campanhas políticas durante a campanha política. E você enfatiza muito isso nas redes sociais. O bairro do Paraíso seria também um lugar onde essa frente estaria ativamente trabalhando para melhorar em várias questões? Sem dúvida nenhuma. A frente tem que estar no Paraíso. Veja bem, o poder público ele é para todos, mas é para quem mais necessita, percebe? Ele é para todos, inegavelmente. A gente viu agora o caso de Faustão, né? Deu uma polêmica danada e tal. O nosso sistema SUS, universal, significa que é para todos, para quem não tem R$1 no bolso e para quem tem milhões no bolso. Esse é o sentido do sistema SUS. Deu uma polêmica danada e tal, não vamos entrar nisso. Eu estou utilizando isso como exemplo, né, para dizer da necessidade que sim, a política é para todos e tem que ser para todos, mas ela tem que ser para quem mais necessita, senão não tem sentido. É aquela coisa da diferença da equidade, né, e a igualdade. Igualdade, são coisas totalmente diferentes. Então, né? O bairro do Paraíso se encaixaria nesse conceito, sem né? dúvida nenhuma. Temos que debater com a comunidade, com a maior comunidade que você diz, eleitoral e populacionalmente. O Paraíso é uma cidade, gente. O Paraíso é maior do que saiu o censo agora. A cidade do Trairi, que tem mais habitantes, Tangará tem 13 mil. Percebe? O Paraíso tem mais de 16 mil, entendeu? Então, assim, é uma cidade. Então, nós temos que debater o Paraíso com a grandeza que ele é.
sem desmerecer nenhum. Eu fico muito tranquilo para falar sobre isso. Tenho certeza que quem vai nos assistir de outras comunidades jamais ficará sentido com o que eu falo, porque nós temos que debater o Paraíso com a grandeza que ele é, ou seja, ele é uma cidade dentro de uma cidade de Santa Cruz. E como é que a gente não vai debater isso? E a gente tem de tudo no Paraíso, né? Tudo, o Paraíso é maravilhoso. Quem conhece o Paraíso, a minha família é do Paraíso, quando a gente passa no Paraíso, minhas irmãs moram lá, naquele Eldorado ali, já saindo, eu digo que elas moram em Coronel, aquela parte ali já é Coronel. Sim, é longe. Eldorado. E eu sempre falo que o Paraíso não para. É um bairro, se você está em Santa Cruz, você visita os bairros. Eu moro no Maracujá, 8 horas da noite, pronto. Morreu Maria Praia, como diz o ditado, né? Acabou-se a tranquilidade e tal. Paraíso não para. Paraíso tem mercadinhos que funcionam até tarde. Paraíso tem muitas ações culturais. Enfim, é uma cidade, como você bem falou, dentro de outra cidade. Mas eu vou falar de Paraíso mais com você no próximo bloco. Volto já. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redcom, tudo que é bom tem na Redcom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos com o seu Conte-me Tudo, não me esconda nada. O papo tá muito bom aqui com Marcos Silva. Eu gosto de dizer que é Marco do Arte Viva. Eu aproveito e já começo puxando pro Arte Viva para falar de Paraíso também. Desse bairro que também tem várias lideranças, não só ativistas políticos, social como você, mas lideranças na arte. Muitas. Tem muitos artistas no Paraíso, não tem? Muitos, demais. Paraíso é a árvore, né, da cultura, de muita coisa. Sempre bom falar do Paraíso. Qual foi a melhor época do Paraíso? Tem uma melhor época? Mim, tem. Pra mim foi, assim, eu passei minha infância ali vizinho à Palhoça do teu avô, né? A Palhoça de Aldo, né? Do saudoso Aldo. Pra mim ali foi a melhor época. Meus 13 anos ali até 18, pena que a Palhoça acabou, como tudo, infelizmente, na vida, né? Passa. Mas ali foi um período ali fantástico do Paraíso, a Palhoça, Cabeleira, o social do Paraíso, né? O social do Paraíso é fantástico. Então, assim, pra mim, a época foi ali. Aí veio a quadrilha e tal, enfim. Tem muita coisa boa. Marcos, eu tenho uma lembrança assim que eu sempre vejo que o Paraíso tem muitas pessoas ousadas. São pessoas que, por mais que seja um bairro que a gente, como você até diz, a minha periferia, que tu fala, sim. A gente sabe que é um bairro que precisa de um apoio mais, um olhar público mais Paraíso, mas mesmo assim as pessoas do Paraíso, elas vencem todas essas adversidades e transformam em arte. Eu tenho uma lembrança muito, muito forte da minha infância ali no bairro do Paraíso, quando iniciou as escolas de samba. Sim. Quando iniciou as quadrilhas, que foi quando a gente via a comunidade unida para se representar. Aí trazia aquele monte de gente para o centro da cidade. Às vezes a maioria dos bairros de Santa Cruz não tinham um movimento cultural, o Arte Viva, gente, que subia. Eu tenho essas recordações da infância. Era um subir em cima de uma calçada, começava a falar, recitar o seu texto, aquele teatro que encantava as crianças, que as crianças olhavam e diziam, cara, eu quero ser artista, eu quero me tornar artista. Você também tem esse sentimento em relação ao Paraíso? Tem, olha, quem vive o Paraíso, na verdade, o Paraíso, ele só é, vamos dizer assim, separado, desunido em eleição. Só. Fora disso, o Paraíso é extremamente unido dentro da comunidade. Você veja o esporte. Quando é um time do Paraíso, vai todo mundo pro Paraíso torcer. Lá vem a galera do Paraíso. Lá vem a galera do Paraíso. Quadrilha, todo mundo ia torcer. Escola de samba, todo mundo ia torcer. Percebe? Então, assim, há uma unidade. Isso é característica, né? Isso é característica das comunidades. As pessoas, às vezes, não gostam que eu fale, né, que o Paraíso é uma periferia. O Paraíso é uma periferia. A gente precisa se assumir. Até para a gente cobrar da gestão pública, a gente precisa não ter vergonha, né, de assumir a nossa comunidade. É evidentemente que o Paraíso é a periferia de Santa Cruz, né? E ao assumir isso, a gente cobra, inclusive, mais ações da gestão, mais responsabilidade das pessoas. Então, assim, tirando a política, que o Paraíso ainda, não é assim, vem dando as respostas diversas, na questão cultural, esportiva,
assim, é muito forte, bem unida mesmo. Quando a galera desce pra fazer zoada. Eu acho engraçado isso, né? Eu me identifico muito, porque eu gosto da zoada. Eu sou de uma família que gosta de uma zoada. Lógico. Gosta de uma zoada. Tem história na comunidade, sua família. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Cada oportunidade que eu tenho de participar de algum evento do Paraíso, eu vejo quantas pessoas do Paraíso precisam ter um olhar mais carinhoso. Inclusive, eu vou fazer aqui, Josi, me desculpe só fazer essa observação, inclusive eu vou fazer aqui um apelo à gestão, que quando for fazer evento no Paraíso, não há necessidade de botar mais segurança do que gente. Né? Nós fazemos eventos no Paraíso, a segurança do Paraíso é a própria comunidade, é a consciência da comunidade, nunca deu um empurrão. Porque isso, inclusive, faz parte, assim, pra gente... soa como um preconceito, ou seja, vai para a comunidade, você tem que levar 200, 300, 400, 500 segurança e tal. Não há necessidade disso, gente. O Paraíso, ele é responsável, ele gosta de brincar, o Paraíso gosta de brincar. Então, eu não vi... Cara, muitos eventos eu fiz no Paraíso, né? Faço direto junto com o Arte Viva, outras pessoas fazem, nunca deu um empurrão, a comunidade respeita, sabe? Então, sinceramente, me incomoda quando eu vejo alguém fazendo um evento no Paraíso que é 200, 300, 400, 500, sabe? As pessoas, às vezes, até armadas e tal. Eu considero isso um absurdo. Peço até que as pessoas reflitam sobre isso. Não é porque eu particularmente, entendo isso como... Se sente incomodado? Se sinto. Para mim é um preconceito. Se eu faço o evento lá, se todo mundo faz evento lá, nunca aconteceu nada, as pessoas respeitam, por que é que outras vão chegar lá e vão tratar? Realmente. Eu, sinceramente, não acho legal, mas enfim. Eu tenho uma visão, eu concordo nesse seu quesito que você falou, porque eu tenho uma experiência de tanto estar em eventos como consumidora, vamos dizer assim, da própria cultura, quanto apresentando também. E eu nunca presenciei briga, eu nunca presenciei algo que estragasse o evento. Sempre tem gaiato, mas tem gaiato em todo canto. Essa é a questão que a gente tem que começar a entender mesmo como é que funciona. Mas, Marco, a gente vê um Paraíso de um passado forte, importante, na cultura, na arte. Como é que você vê o Paraíso no futuro? Olha, eu sinceramente digo com bastante clareza, o futuro do Paraíso depende exclusivamente da gente que mora lá, percebe? Se não houver esse entendimento das pessoas, vai continuar sendo o que ele é, entendeu? Respeitados por alguns, maltratados por outros, né? Usado por outros tantos, vai ser assim, né? Infelizmente. Então, assim, eu acredito na mudança de comportamento da comunidade, percebe? Então, assim, a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Eu tenho trabalhado e acho que todos nós, liderança do Paraíso, temos que trabalhar nessa perspectiva. O Paraíso vai ser um gigante quando o seu povo resolver ser gigante. Quando o seu povo resolver ser gigante, ele será gigante. E o Paraíso, eu acho que tem uma característica muito positiva, que realmente quando diz é nós mesmo, percebe? Falta dizer isso mais, né? Com mais frequência, né? Está dizendo pouco ainda. É preciso dizer muito mais. Eu acho que o Paraíso tem um potencial gigantesco, né? Você veja que o IF está lá, né? Então é preciso que o próprio IF contribua para a mudança da realidade do nosso município. É o que o saudoso Hugo dizia, é preciso baixar os muros do IF, né? A gente tem uma relação muito maravilhosa com a direção e vários profissionais do IF, então a gente trabalha nessa perspectiva, é preciso baixar o muro do IF realmente, né? O IF entrar na comunidade, então isso é uma possibilidade, né? A questão das creches, a questão técnica, a questão de trabalho, né? De emprego e renda, de formação, mais cultura, percebe? Então, assim, tem muita coisa para ser feita e é preciso que a comunidade abrace tudo isso. Então, eu sempre sonho com um paraíso melhor. Eu sempre sonho. Então eu consigo observar o quê? Se existe aí uma predisposição do Marcos Silva, ativista, a se tornar um cargo público, existe um compromisso com o Paraíso. Existe. Disso eu não abro mão de maneira nenhuma. Meu compromisso, obviamente, será com toda a cidade, mas não tem como, gente. Na verdade, eu acho que, inclusive, a gente tem que debater isso. O Paraíso é responsabilidade de toda Santa Cruz. Percebe? É importante que o Paraíso esteja bem. O Paraíso estando bem, Santa Cruz vai estar bem. Porque, como a gente já falou, é a cidade dentro de Santa Cruz. Então, não tem como você ignorar isso. Percebe? Então, assim, eu tenho certeza que todos os moradores das outras comunidades de Santa Cruz, quando a gente leva esse debate, elas aceitam. Não é essa divergência, essa rivalidade. Essa rivalidade acontecia na época da Palhoça de Aldo, lá na década de 90, entre o Paraíso e o Conjunto. Ainda bem que acabou. Era
E o engraçado é que o conjunto... Era a cultura de um botar outro pra correr e tal. Isso era aquela época. E se você não existe mais isso, graças a Deus. Ou seja, não há rivalidade entre as comunidades. A história muito do conjunto... Tem que haver paz e harmonia. A história do conjunto, ela é associada à história do Paraíso também. Eu não sei por que existe essa rixa. Pois é, porque veio da enchente, né, inclusive e tal. A maioria das pessoas que habitaram e foi construído o conjunto foi por conta da enchente no bairro do Paraíso. Então, realmente, eu fico pensando, por que existe essa rixa? Era a galera do Paraíso mesmo com o Paraíso. Cultural, não é porque percebe? Que são momentos que passam. Então, isso é uma questão cultural, ou seja, isso não existe, mas a realidade que a gente vive hoje é totalmente diferente. Eu fiz essa alusão para dizer que eu tenho certeza absoluta que não há uma rivalidade e nem assim, como é que eu posso dizer, uma dificuldade das outras comunidades aceitar o Paraíso, sabe? Todo mundo sabe, quem vive em Santa Cruz sabe que o Paraíso necessita da presença do poder público, é muito limitada a presença do poder público. Então, evidentemente, que quem for fazer gestão, pelo menos com o nosso apoio, eu não abro mão disso. Não abro mão disso. Tem muita gente que confunde, acha que eu nunca morei em Santa Cruz, né? Porque eu vim morar em Santa Cruz recente, 2019. Mas eu lembro que ali em meados, eu acho que 90 e alguma coisa, eu era da igreja. E eu sentia o preconceito da galera com o Paraíso. Que até dentro do meio religioso, a galera chegava lá e dizia, lá vem a galera do Paraíso. Lá vem os povos do Paraíso. Era desse jeito. E a gente não tinha, mesmo dentro do seio religioso, a gente não tinha a gente tinha representatividade, porque a gente era a galera da arte da igreja, vindo do Paraíso, mas a gente eu sentia quanto criança pré-adolescente, eu sentia esse preconceito. Você acha que essa realidade hoje, no comportamento do Santa Cruzense, mudou em relação ao Paraíso? Eu acho que deveria ter mudado mais. Ainda não mudou a contento, né? Eu acredito, eu analiso que houve uma pequena melhora, mas é muito aquém. Porque, gente, como eu falo, nós estamos falando da periferia da cidade. E seja a periferia de Santa Cruz, seja a periferia da metrópole, né, do Brasil, os problemas praticamente são os mesmos, gente. É a ausência do poder público, é a ausência do empresariado desenvolvendo ações, né? Então, assim, não tem muita diferença. Percebe? Isso é uma triste realidade. E a partir do momento que você tem a ausência do poder público, você abre espaço, né, para tudo. Inclusive para o sofrimento que não deveria existir, né, da população, que fica sem acesso aos serviços essenciais. Então, assim, está diminuindo, mas é preciso diminuir mais. É preciso diminuir mais. Porque eu digo sempre, você quer conhecer o Paraíso, vá para a comunidade. Você de fora, você não vai conhecer, vai ficar apenas com seu preconceito, burro, ignorante, entendeu? Sem conhecer a comunidade. Vá para dentro da comunidade. Aí você pode fazer um juízo de valor mais preciso, né? Então, assim, fora essas mazelas que tem em toda a periferia, não é? Qual é o perigo que o Paraíso oferece para a sociedade santacruzense? Se não for para ajudar Santa Cruz a se desenvolver, a mão de obra de Santa Cruz vem de onde? Percebe? Então são essas coisas que a gente precisa discutir com muita tranquilidade e muita seriedade, sabe? Eu estou disposto a discutir Santa Cruz e discutir sobretudo o Paraíso. Qual é o seu sonho, Marco Silva? Tem tantos, né? Diga um que você acha que... Primeiro é sobreviver, né? Ele é o máximo. Eu sempre falo em sonho, assim, que ele é dividido em duas esferas. Eu digo isso pra mim mesmo. Existem sonhos que a gente tem, que a gente olha assim, não, realmente é um sonho, não existe a possibilidade de ser realizado. Mas existe aqueles objetivos que, não, se eu traçar esse caminho aqui, eu vou conquistar isso daqui. Eu queria saber um sonho real. Como é que você vê a sua vida associado à vida pública, associado ao Paraíso? Qual é a sua expectativa nisso? José, veja bem, eu confesso a você que eu nunca parei assim para pensar essa questão de sonho, assim, porque eu me dou muito satisfeito com minha vida, sabe? Eu não sou, quem me conhece, nunca de reclamar. Eu acho que
tenho certeza que quem conviveu comigo não viu eu reclamando de absolutamente nada na vida, assim, a não pessoal. ser dos negócios da prefeitura, que tu reclama. É justamente para ser a voz da comunidade, né? Mas assim, pessoal, de ficar reclamando, não tem isso, não tem aquilo. Insatisfeito com a sua vida em si, né? De maneira nenhuma. Eu sou extremamente realizado, pode ter certeza disso. Então, assim, sonho pessoal, eu tenho dificuldade de dizer assim, eu tenho esse sonho e tal. No campo social, que aí é utópico, né? Infelizmente. Você vislumbra nisso aí. É essa questão que parece ser utópica, né? Que é ver uma sociedade mais justa e igualitária, né? Quando você anda na comunidade, por exemplo, não só no Paraíso, mas em outras comunidades afastadas, você vê, né, o sofrimento das pessoas, a ausência do poder público, e isso, obviamente, afeta. Então, assim, se eu tivesse um sonho, cara, era ver todo mundo bem e feliz. Por isso que eu digo que é utópico, né? Porque o que é a felicidade e o que é estar bem, né? Mas, assim, no lado pessoal, eu não tenho vaidade, não faço as coisas por alcançar um sonho, sabe? Sinceramente, não faço. E no campo político é isso, é que a gente tem uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é mais do que um sonho, eu diria que é um desejo. O nome do podcast é Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. O que é que você ainda não contou que você quer soltar ali direto para aquela câmera? Não, mulher, a gente conversou sobre tudo. Deixe seu recado. Então, assim, só agradecer, Josi, piamente, e agradecer a toda a equipe, a Amanda, minha querida Amanda, e a todos da equipe. É essencial o podcast, é necessário a gente estar debatendo Santa Cruz, é necessário a gente estar debatendo a política, isso é extremamente importante. Então, só agradecer imensamente, espero ter contribuído de alguma forma, né? Agradecer a quem está nos acompanhando e mandar um abraço e dizer que discutir é sempre necessário. Sempre necessário. É preciso a gente estar incomodado. Seja com quem for, é preciso a gente estar incomodado. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por você ter aceitado o convite. Geralmente, quando a gente pensou nesse podcast, a gente pensou que seja um espaço democrático. A gente tem que ouvir todo mundo. E realmente você tem razão quando você diz que as pessoas precisam ouvir todos os lados, né? Para decidir algo, principalmente no campo da política, que é um campo que é tão importante na vida do ser humano, apesar de muita gente não gostar do tema. Eu sou um pouco resistente à política, mais pela politicagem, não pela política em si. A política em si é muito importante para todo mundo, né? Olha, inclusive, Jesus, me permita, achando que eu era o máximo, lá no estadual, quando eu fazia ensino médio, eu acho que eu deveria ter uns 20 anos, 19 anos, eu achava o máximo dizer que eu não queria saber de política. Olha que burrice. Né? Eu achava o máximo. Não quero saber de política, não. Hoje, muito pelo contrário, eu digo a todo e qualquer cidadão de qualquer idade, queira saber de política. Toda política. Queira saber de política. Porque é importante que você discuta a política para você implantar aquilo que você acredita. Porque se você abandona, lava as mãos da política, quem é que vai assumir no seu lugar? Quer dizer, como é que você vai reclamar depois? Quer dizer a frase do Martin Luther King? Diga aí. Que quando os bons, né, se calam, acabou a sociedade. Acabou a sociedade. Então, assim, não faça como eu. Não siga esse péssimo exemplo, né, que eu fui lá na minha juventude de dizer que não queria saber de política. Isso é a maior ignorância do mundo, gente. Queira saber de política, é necessário. Porque, como o Josi bem colocou, a politicagem é uma coisa, mas é preciso separar o que é a politicagem do que é a política. A política, ela está em tudo. Está em tudo e está em toda a nossa vida, desde o nascer até o morrer. É preciso a gente ter essa consciência. A politicagem são coisas que acontecem no meio do caminho que a gente... Que é o que geralmente a gente não curte, que geralmente pensa, não gosto de política. Mas a política é necessária. Demais. Necessária política. E necessário sempre estar renovando, necessário sempre as pessoas estar estudando mais sobre como é que funciona o sistema político, para que a gente venha saber escolher de forma mais correta e mais assertiva. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui colocar esse paletó belíssimo. Para vir com você, vir em entrevista com você, num podcast desse, mas tinha que vir à altura, bem. Arrasou, querido, todo no terno, muito chique. Obrigada, viu, Marcos? Prazer. Obrigada de verdade. Gravado aqui nos estúdios da Bendegó Propaganda. Quero agradecer a toda a minha equipe, que todas as vezes são maravilhosas. Mandar um beijo pra Amanda de novo, que é a diretora, né? Amandinha,
Um beijo, muito obrigada por você que sempre participa do nosso programa e até o próximo episódio. Apoio Risa Edutec, Educação Financeira e Tecnologia do Ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redcom, tudo que é bom tem na Redcom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré.